Escolher a futura profissão com 16, 17, 18 anos é o desafio de milhares de jovens que quebram a cabeça nessa época do ano para descobrir para que nasceram. Uma decisão difícil, mas que deve ser feita só depois de muita informação e autoconhecimento. Um olho no caderno e outro no futuro. Os alunos desse cursinho pré-vestibular têm entre 16 e 18 anos e agora devem decidir qual profissão escolher. Confusão faz parte. Tem a pressão dos pais, do colégio, de todo mundo, até a sua mesmo, porque é uma profissão, a tua profissão, o que você vai fazer pro resto da sua vida, assim, é muito difícil. Uma pesquisa feita por uma faculdade paulista apontou que 41% dos alunos do ensino médio no Brasil ainda têm dúvidas sobre qual vestibular prestar. Foi difícil decidir por causa que é uma decisão que vai influenciar todo o futuro, né, da carreira que eu vou seguir. Tem que levar em consideração o campo de trabalho e a afinidade que você tem com as matérias que você vai ter no curso, né? O período do vestibular é uma das épocas mais estressantes na vida do jovem, mas o que tira o sono de muitos desses alunos é a dúvida sobre qual profissão escolher. Hoje existem no Brasil 274 opções de cursos universitários, um número 5 vezes maior do que os 58 cursos que existiam lá na década de 80. Você está em dúvida entre um e daí você vai pesquisar, acha o outro e daí já fica em dúvida entre o curso que você estava, atrapalha bastante. E se você também está nessa situação, preste atenção nas dicas dos especialistas. Buscar o autoconhecimento é o primeiro passo. Saber se os gostos pessoais vão interferir no trabalho e também como seus talentos poderão ser úteis na sociedade. Faça vários testes vocacionais. Eles continuam sendo ferramentas importantes no processo decisivo. Também assista a palestras e frequente feiras de profissões promovidas por universidades. E para que a escolha não vire decepção, busque conhecer o mercado de trabalho, média salarial, horários e o dia a dia profissional. Também leve em conta a faculdade. Além de analisar despesas como a mensalidade, observe a metodologia e ainda a nota que a instituição e o curso receberam do MEC. Sempre se cercar bastante de possibilidades que você possa se identificar e aí sim fazer a escolha, não colocar a escolha à frente de toda essa busca de informações. Ana ainda está indecisa entre 3 profissões bem diferentes: medicina, pedagogia e ciências econômicas. Vai aproveitar os 2 meses que faltam para o vestibular para tomar a difícil decisão. Estou com medo, eu morro de medo de escolher errado. Eu vejo várias histórias de pessoas que começaram a fazer um curso, aí lá no segundo ano desistiram para fazer outro. Eu não quero que isso aconteça, perder 1 ou 2 anos de faculdade. E aqui no estúdio a gente conversa um pouquinho mais sobre esse assunto com a psicóloga Maria Elizabeth Aro. Muito boa noite. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Escolher aos 16, 17 anos uma profissão não é uma escolha antecipada, precipitada, não, hein? Muitas vezes é precipitada, assim. Eles são muito jovens ainda para tomar uma decisão que vai, às vezes, acarretar consequências para o resto da vida. A maioria dos jovens ainda não está madura o suficiente para tomar uma decisão tão importante. Mesmo decisões tomadas mais tarde, muitas vezes são revistas, né? O que a gente leva em conta hoje é que uma decisão pode ser revista a qualquer momento da vida, né? Inclusive, a gente viu aí na reportagem, o medo da estudante é esse, né? Começar um curso e ver lá no 2º, 3º ano que não é aquilo que ela queria fazer e voltar. A pessoa não tem que ter esse tipo de problema, né? Não tem que ter esse medo, né? Ela não pode ter tanto receio, né? Acho importante tentar identificar os seus pontos fortes, os seus talentos, os seus pontos nem tão fortes assim, para tentar acertar da melhor maneira possível. De forma que esses talentos, esses pontos fortes possam ser usados em diversas áreas diferentes. Então, eventualmente ela não acertou bem aquele curso, mas ela está numa área onde esse talento pode ser utilizado, certo? Então, eventualmente ela pode trocar de curso ou desempenhar diversos tipos de função dentro da mesma área. E Elizabeth, ela pode usar. Por exemplo, a gente vê muitos jovens que têm dúvida assim, eu estou entre medicina e engenharia, que são coisas tão diferentes, e isso pode mostrar aí que ele ainda não está no caminho certo?
mostra que a indecisão ainda é muito grande, né? É preciso conhecer um pouco mais de cada campo, explorar um pouco mais o conteúdo de cada um desses cursos, conhecer profissionais da área, acompanhar um pouco o dia a dia desses profissionais para saber um pouco como é que é a prática dessa profissão. E qual é o papel dos pais nesse momento? Porque a gente vê muita pressão nessa hora, né? Às vezes o pai é um pouco frustrado, queria ter sido médico, queria ter sido engenheiro e empurra isso para o filho, né? Os pais das melhores intenções, às vezes, dão um empurrãozinho que não é dos mais adequados. Nesse momento, é importante tentar participar da vida dos filhos, lembrando para os filhos, assim, nessa trajetória toda até eles chegarem até aqui, quais foram os pontos fortes, o que foi que mais se sobressaiu, não só dentro da escola, como fora da escola, características de personalidade, pontos que podem ser explorados na profissão. E até mesmo pontos fracos, pontos que não foram tão desenvolvidos assim, não no sentido de fechar uma porta, de limitar as escolhas, mas de que são aspectos que devem ser trabalhados no sentido de superá-los para poder abrir o máximo possível de opções, né, no momento de fazer essa escolha. E essa observação dos pais deve ser feita desde cedo, né? Desde cedo. Não é no último ano, ali um pouquinho antes do vestibular, né? Desde cedo, e é a hora de lembrar os filhos disso, né? De que eles foram acompanhados desde cedo e ajudar os filhos a lembrar de situações onde esses pontos fortes apareceram. Por exemplo, situações em que esse aluno teve que encarar algum tipo de desafio e conseguiu superar. Às vezes fazer uma apresentação em público, às vezes cantar publicamente, às vezes fazer uma apresentação de um instrumento. Qualquer desafio que tenha sido superado é o momento de lembrar e pensar quais foram as características de personalidade, características pessoais que ele teve que apresentar nesse momento para que ele desse conta de superar esse desafio. É um momento adequado de pensar e levar em conta na escolha. E qual é a melhor fase para se fazer um teste vocacional? A gente hoje não chama mais de teste vocacional, nós chamamos de orientação profissional, né? Orientação profissional, o quanto antes, né, iniciando o ensino médio, eu diria, é o momento de começar a amadurecer essas ideias. Não que isso não pudesse ter sido trabalhado antes. Na verdade, a escola tem um papel fundamental, ela podia ter iniciado esse trabalho desde muito cedo. Não no sentido de vamos escolher uma profissão no primeiro ano, mas aprender a identificar seus pontos fortes, os pontos a serem superados, a serem trabalhados. Mas a partir do primeiro ano do ensino médio é o momento de começar esse processo de autoconhecimento, que foi muito bem colocado ali, para que eu comece já a identificar em mim mesmo os pontos que eu posso explorar, né, para fazer essa escolha. Então, o teste de orientação vocacional deve ser feito, então, mais ou menos no ensino médio. Antes, não. No ensino médio, necessário. Não é que não seja necessário, eu acho que é preciso deixar amadurecer um pouquinho mais, né? Então, durante o ensino médio é o momento de se fazer lenta e gradualmente um processo de autoconhecimento, de conhecimento de profissões, de conhecimento de cursos, de conhecimento de profissionais, né? Quem que faz? Qual é o profissional que faz o teste de orientação? É o psicólogo. É o psicólogo. O que ele observa? O que é observado? Características pessoais, características de como é que esse aluno, como é que esse estudante dá conta de trabalho em grupo, características de personalidade, de interação com o outro, interesses, motivações, frustrações, como é que ele reage diante de frustrações, né? E seja sincera, Beth, na sua experiência como psicóloga, dá certo essa orientação vocacional? Você já viu assim alguns clientes, pacientes seus que não deram certo? O teste vocacional deu uma profissão, ele fez e não deu certo. A orientação profissional, ela não é assim algo que vai dizer para você tem que ir para cá ou tem que ir para cá, você tem que seguir esse caminho ou aquele. Na verdade, ela é o fechamento de um processo onde o estudante passou por um processo de amadurecimento. Ela não vai dizer você tem que ser isso ou tem que ser aquilo. E não é dar certo ou não dar certo. Quando o estudante está maduro para isso, de fato, vai ser o coroamento de um processo de amadurecimento que ele teve. Tá ok, então. Muito obrigada pela sua presença aqui, Beth. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, Alessandra. Obrigada.